Paz do Senhor, amada igreja, nesse Zap da Paz, eu quero falar sobre a nossa posição mediante as críticas, as afrontas e zombarias. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 20, que algumas pessoas diziam de Jesus: ele tem demônio e está fora de si. Por que dá ouvido a ele? Ou seja, o único ser, o único homem que andou nessa terra sem pecar, perfeito em todas as suas ações e palavras, também sofreu crítica, também sofreu escárnio, zombaria. Mas qual foi a atitude de Jesus em relação às críticas? Ele deixou de ser quem ele era? Ele deixou de cumprir a sua missão? De forma alguma. Jesus é o nosso maior exemplo. Será difícil você imaginar o quanto falavam contra a vida de Jesus? Certamente alguns o tinham como explorador de mulheres, porque se você vê no Evangelho de Lucas, capítulo 9, capítulo 8, você vai ler que é um texto que fala as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E ali cita o nome de algumas, porque embora o Senhor tenha o poder de multiplicar o pão, o peixe, não era todo dia que Jesus fazia isso. Tinha hora que Jesus mandava comprar alimento. E para se comprar alimento tem que ter dinheiro. E para Jesus ter dinheiro, ele dependia de ofertas de mulheres. E quantos não zombaram ou não duvidaram da retidão de Jesus? Os discípulos. Pedro, por exemplo, era casado, porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas eles tiveram que abandonar os barcos para seguir a Jesus, mas a sua família, como ia se sustentar? Certamente das ofertas que Jesus recebia, eu creio assim, ele dava o dinheirinho para Pedro e os demais que tinham família enviar alguma coisa para os seus, enquanto eles saíam em missão. Então, irmãos, Jesus não deixou que as palavras contrárias entrassem no seu coração e lhe impedisse de seguir em frente. Tristeza, acredito que entristeceram o Senhor sim. Se entristecer com uma calúnia, se entristecer com uma afronta, é natural. Agora, não abandone os seus projetos, não abandone o seu ministério, não abandone a obra que o Senhor colocou em tuas mãos, não abandone a sua vida com Deus por causa das críticas. Saul, o primeiro rei de Israel, é sempre visto como um mau exemplo. Mas quando ele foi escolhido rei, que alguns homens de Belial zombavam dele, dizendo, esse aí? A Bíblia nos diz em Samuel que Saul se fez como surdo. Ele não deu ouvido àquelas críticas. Então aprenda a muitas das vezes se fazer como surdo. Irmãos, que nós não vamos agradar a todos. Até bem pouco tempo aqui na minha cidade de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, eu tinha um programa numa rádio bem pequenininha. Uma rádio que nós transmitíamos pelo rádio, mas também pela internet. E todo dia de segunda a sexta eu estava ali pregando a palavra de Deus. Até que de repente algumas pessoas começaram a mandar mensagens para o dono da rádio. Um mandou mensagem dizendo que eu era muito repetitivo, que eu falava muitos testemunhos muitas vezes, repetia. Outro mandou uma mensagem dizendo que eu batia demais nos pastores. E o dono da rádio veio falar comigo. Ele não se expressou da maneira que eu vou dizer, mas dando a entender isso. Olha, dá uma maneirada aí que tem gente reclamando. Eu falei, pastor, tem uns reclamando. Mas graças a Deus também tem muito mais gente que manda mensagem no meu zap, que liga às vezes para mim para dizer que o programa está uma benção. Então nós não podemos dar ouvido àqueles que estão reclamando, mas sim àqueles que estão sendo edificados pela palavra. Mas o pastor não deu muito ouvido à minha palavra. Ele deu mais ouvido à voz daqueles que estavam reclamando. Porque, irmãos, ser repetitivo não é errado. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, e não me envergonhe de vos escrever as mesmas coisas. Falar a verdade não significa que eu estou batendo em pastor. Porque o pastor que é fiel, ele não se incomoda de ouvir a verdade. Só os infiéis. Como diz Ezequiel 34, ai dos pastores infiéis. Mas o pastor não deu ouvido à minha voz e eu falei para ele, já que o senhor deu razão a essas pessoas? Ele falou, não dei razão não. Deu sim, pastor. Porque se o senhor não tivesse dado razão a elas, o senhor não ia nem me comunicar o que está acontecendo.
Ou então o Senhor diria, olha, varão, continua na oração que o inimigo já está se levantando. Mas não, do jeito que o Senhor falou, o Senhor deu razão a elas. Então, para a gente não se indispor, já que o programa eu fazia gratuitamente, eu não pagava nada para fazer, preferi sair do programa. Porque eu falei, pastor, a minha pregação não vai mudar por causa dessa crítica. Eu não vou deixar de falar o que Jesus está mandando porque um ou outro não gostou. Porque eu não sou melhor do que ninguém, mas acontece que essas palavras é Deus que manda falar e eu não posso ser desobediente ao meu Deus por causa da reprovação do homem. Então, irmãos, saí da rádio, mas a minha pregação não mudou. E saí da rádio e voltei a gravar esses vídeos do Zap da Paz, que é um trabalho que eu tenho já há alguns anos, mas que eu havia parado. E quando a porta da rádio se fechou, Deus me lembrou dessa porta e eu estou aí, gravando o Zap da Paz. Se está sendo bênção na sua vida, que você possa compartilhar com mais alguém. Sempre tenho consciência que a minha palavra é bem simples, mas o que me preocupa realmente é manter uma palavra fiel e verdadeira à palavra de Deus. Isso é o que me preocupa. De maneira simples, para que todos possam entender, sem ferir a verdade do Evangelho. Então, irmãos, muitos vão te criticar, muitos vão te rejeitar, muitos vão até mesmo duvidar de você. Jesus passou por isso. João Batista, aquele que recebeu de Deus essa revelação. Aquele que você vê, o Espírito descer sobre ele, esse é o meu filho. E João Batista, ele viu o Espírito descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e ele mesmo exclamou, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas esse mesmo João Batista, que era uma das pessoas que não poderia jamais duvidar de Jesus, quando ele estava preso, ele enviou os seus discípulos para perguntar a Jesus, és tu ou devemos esperar outro? Até João Batista duvidou de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus não se exaltou. Jesus, ele simplesmente começou a curar. Essa passagem está lá em Lucas capítulo 7. Jesus começou a curar, Jesus começou a fazer a obra. E após Jesus fazer muitos milagres, ele chamou os discípulos de João que vieram até ele e falou, diz a João que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mas Jesus mandou um recadinho para João. Diz para ele que bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Então, o nosso Senhor Jesus passou por todas as aflições que você passa. E ele continuou sendo o mesmo. Não mude por causa das críticas. Não abandone o que Deus colocou em suas mãos, porque alguns não concordam. Porque o nosso compromisso é com Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra e até o próximo Zap da Paz.